Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo, aqui no grupo de estudos do Evangelho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje tratando do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, no item 3, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. E a pergunta número 88 do Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Lembra lá no começo, quando a gente estava se explicando se o espírito era alguma coisa, ele era uma matéria, né? E a ideia que a espiritualidade passa é que o espírito é não corpóreo, mas ainda assim ele é alguma coisa, porque ele é uma criação divina, na nossa concepção, não constituído da matéria como a gente vê, por isso chamado de incorpóreo, não corpóreo, né? E por isso que diz aqui, se tem forma determinada, não para vós, para nós, encarnados, não, né? Mas para eles, espíritos, sim. No item A da pergunta 88, esta chama ou centelha tem cor? E aí a resposta: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. E uma explicação: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou uma estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. E essa explicação da cor do espírito lembra a gente do conceito da aura, né? Como sendo alguma coisa que é aquilo que é reflexo da vibração que o espírito tem. E aí daí a mudança da cor. O grau de elevação, o grau de vibração em que aquele espírito se situa, quando ele vibra o seu pensamento, é que para nós, encarnados, é enxergado como visível, ou a cor que teria o espírito, já que esse princípio, o próprio conceito de cor é um princípio ainda, uma cor, é um conceito material, é uma maneira que nós, encarnados, temos de conseguir enxergar essa essência, né? Na pergunta número 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E a resposta: sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Então, a gente tem para nós, relativamente, é sempre uma questão de referência, o pensamento, ele voa na velocidade da luz, né? E ainda assim, ele caminha com uma certa velocidade. A gente sabe que ele não tem limitação material, já que ele alcança uma vibração, um pensamento, uma prece em nome de alguém, pode viajar ao espaço a uma velocidade incrível, mas ainda assim existe uma velocidade, quer dizer, existe um transcurso, existe um período para percorrer. Só que para o nosso conceito, no nosso ponto de referência, é como se fosse instantâneo, como se não tivesse referência nenhuma comparada, né? Como se fosse imediata. No item A da pergunta 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí a resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está ali, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. E aí a questão, e a gente vai ver isso mais tarde, quando a gente estuda um pouco mais no detalhe, que todo pensamento humano é um processo de criação. Quando a gente cria um pensamento, esse pensamento é irradiado e passa a trafegar no espaço, ele cumpre uma certa velocidade e adquire um certo processo de único individual. Então, nós, nesse contexto, nós somos criadores. Nós emitimos um pensamento e esse pensamento trafega pelo espaço. Daí que alguns pensamentos têm forma específica e a gente consegue configurar e enxergar o pensamento da maneira como ele vibra no espaço, que tipo de transformação ele ocorre. A gente viu em alguns pontos aqui nos estudos que a gente fez na casa, como, por exemplo, o pensamento tem efeito na água, por exemplo, mudando a estrutura molecular da água.
E como é que isso observado depois transforma a água. Isso significa que o pensamento tem uma certa característica, ele não é exatamente a alma, mas é um processo, uma propriedade que a alma tem de criar, né? Daí que nós somos pensamento divino, porque em última instância Deus pensa incessantemente, cria o tempo todo, né? E somos a sua criatura, a sua criação. Na pergunta número 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar que quer ir? E a resposta: dá-se uma e a outra coisa também. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. E isso me faz lembrar da capacidade que a gente tem quando desencarnado, quer dizer, algumas literaturas espíritas mostram isso para a gente. Pós-desencarnado, o ser ainda tende a andar ou caminhar limitado ao espaço que o seu passo alcança, porque a limitação está muito mais na mente daquele que faz, naquele espírito, de não conceber que pode fazer de maneira diferente. Quanto mais evoluído e mais desligado, desapegado da matéria, mais ele começa a perceber que não existe essa limitação. E aí começa um processo de volitação, ele começa a flutuar no espaço. E mais evoluído ainda, ele começa a ganhar essa característica, essa propriedade de se deslocar de um local ao outro, desde que ele queira, observando ou não o transcurso, o período que ele corre, ou simplesmente se deslocando de uma área A para uma área B, pela sua vontade, se colocando nessa outra área, né? A pergunta número 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? E a resposta: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra e as águas, e até mesmo o fogo, são-lhes igualmente acessíveis. E a gente lembra aqui da própria composição da matéria, como a gente é, da nossa constituição como espírito, né? Estamos encarnados e, por causa disso, um corpo material palpável, né? Esse corpo, ele é constituído, ele ocupa um certo lugar no espaço, a gente viu isso na física, né? Nós esbarramos nas coisas porque a gente precisa, duas pessoas não conseguem ficar no mesmo lugar, desde que encarnadas, né, ou incorporadas, mas a gente sabe que no nível do corpo perispiritual, que é um nível mais sutil, o perispírito ocupa um volume de matéria, ainda assim uma matéria, um corpo material, mas não corpóreo, como a gente enxerga, num nível de fluidez diferente. Então, o nosso perispírito ocupa o mesmo lugar da nossa matéria, porque ele vai até as nossas células. Isso quer dizer que ele está nos interespaços que existem na matéria. A gente sabe que a matéria, a física já estuda isso há muito tempo. A matéria não é densa, como a gente imagina. A matéria é cheia de espaços. Cada átomo é constituído de uma porção de espaço. A grande maioria é espaço. A gente viu isso lá atrás, quando a gente discutiu um pouquinho sobre a constituição da matéria na criação do mundo, né? E então esses espaços, esses interespaços são cobertos pelo perispírito, por exemplo, que tem uma matéria, um corpo material de uma fluidez diferente. Assim, da mesma maneira, os vários corpos. Então, o espírito em si, ele não é limitado pela matéria, já que ele está num nível de fluidez muito diferente. Ele pode não atravessar, é que ele está numa dimensão, uma vibração diferente. Então, não existe impedimento da matéria para que o espírito se desloque. O que às vezes acontece em algumas questões, a gente vê muito isso em filme, né? Que às vezes o espírito não consegue atravessar uma porta, uma parede ou atravessar um determinado espaço, mas pela concepção mental do espírito, que ele acha que não pode, e por causa disso a sua concepção faz com que ele não atravesse aquela parede, mas na realidade não existe impedimento físico, já que ele ocupa uma dimensão vibratória diferente, né? A pergunta número 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se
ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Isso é bastante interessante. E a resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar o espírito em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide, continua sendo o mesmo. E a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente ainda. No item A da pergunta 92, todos os espíritos irradiam com igual força? E a resposta: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Lógico, à medida em que o espírito vai se desenvolvendo, ele vai ganhando não só em conhecimento, como também em possibilidade e entendimento da própria natureza das coisas. E por conta disso, ele ganha também uma capacidade diferente de se irradiar, ou seja, de alcançar com o seu pensamento áreas diferentes, né? Tem uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada aqui. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com a centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, lembrando aqui, isso hoje, logicamente, nesse tempo em que o Livro dos Espíritos foi escrito, talvez esse conceito fosse um pouco mais difícil de entender, mas ainda assim já existia rádio naquela época. Então, você imagina que um programa de rádio, né, e hoje muito mais ainda um programa de televisão, ou uma live sendo passada pela internet, permite com que o espírito comunicante, ou seja, aquele ser que está comunicando, encarnado ou desencarnado, no caso encarnado, ele continua sendo um espírito, que é um espírito utilizando o corpo material, possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, em todo mundo que está assistindo aquele canal, em todo mundo que está sintonizado com aquela frequência. Então, isso é o que significa a ubiquidade, é estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quanto mais avançado, mais evoluído o espírito, essa ubiquidade ela alcança níveis diferentes de estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Não só com uma irradiação, como, por exemplo, um espírito que consegue passar uma mesma mensagem a vários médiuns diferentes, em localidades diferentes, em países diferentes, em centros diferentes, que estejam fazendo o seu trabalho naquele momento onde a mensagem está sendo transmitida, né? Como muito mais do que isso, alguns espíritos têm a possibilidade, pelo seu grau de evolução, em estar em vários lugares ao mesmo tempo, às vezes interagindo com as pessoas e conversando com as pessoas. De maneira que, ao mesmo tempo, a consciência do espírito está em vários pontos diferentes, conversando, passando mensagens que são de teor diferente. O que é bastante diferente de um processo de desdobramento, que a gente vai ver. Num processo de desdobramento, o espírito, quando se desdobra, ele momentaneamente sai dessa posição e vai até uma outra posição, embora o seu corpo físico continue aqui, no caso do encarnado, né? Ele se desloca até uma outra posição e pode se manifestar lá, ou de maneira incorpórea, por exemplo, o perispírito vai até a determinada região e consegue ver o que está acontecendo e, voltando, transmite informações a respeito daquilo que foi percebido, como no caso de uma viagem astral, por exemplo, ou em alguns casos mais específicos, e a gente vai ver alguns casos aqui, ele pode inclusive nesse desdobramento se deslocar até um outro ponto e se materializar no outro ponto, de maneira que ele possa ser percebido por pessoas que não sejam videntes, por exemplo. Porque um espírito que se desdobra de uma região A e vai a outra região B, se ele faz isso em perispírito, ele poderia ser visto por um vidente naquela posição. Ou conversar com um médium que fosse um médium ouvinte, que conseguisse conversar ou travar uma mensagem, uma discussão, uma conversa, né? Em casos mais específicos,
existe o processo de materialização de maneira que não médiuns conseguem perceber a presença daquele espírito. E existem alguns casos emblemáticos bastante famosos que a gente pode ver, e a gente vai ver um pouquinho. Primeiro, uma coisa bastante interessante que está na história, e é uma curiosidade. Todo mundo já ouviu, pelo menos os mais velhos, a expressão tirar o pai da forca, né? E a gente costuma dizer, você está com pressa por quê? Parece que você vai tirar o pai da forca, né? Como se estivesse com pressa. De onde veio essa expressão tirar o pai da forca, né? Essa expressão veio da época de Santo Antônio, o casamenteiro. Então, Santo Antônio foi nascido em 1195 em Lisboa e tinha o nome de batismo de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Era filho de uma família nobre e rica. Em 1229 foi para o convento em Acela, em Pádua, na Itália, onde viria a morrer em 1231. Foi lá que se deu o maior dos seus milagres, que é justamente esse caso. O frade fazia um sermão quando foi sobrenaturalmente avisado que o seu pai tinha sido condenado e que estava a caminho da forca. Ele então pôs a mão na fronte, transportou-se espiritualmente para Lisboa, na sua terra natal, defendeu o pai perante o tribunal, ou seja, ele se colocou fisicamente, corporificado lá no tribunal para fazer a defesa do pai e absolveu o pai, conseguiu tirar o pai. Para seus ouvintes em Pádua, a impressão foi apenas de um instante de silêncio, em que o pregador parecia buscar palavras e ideias. O curioso é que para os presentes sequer poderiam desconfiar a manobra que o frade acabara de fazer para salvar o pai. Então, esse é um caso, não é um caso de ubiquidade, é um caso de desdobramento. Santo Antônio, então, se desdobra de uma região até outra região, se corporifica no destino e faz a sua atuação no destino, sem que ele tivesse deixado de estar no ponto, deixado de estar fisicamente. O seu corpo material estava ali, mas o processo de desdobramento se dá em perispírito, mantém-se ligado através do cordão áureo, né, mantém ligado no corpo físico. Qualquer atuação sobre o corpo físico faria com que ele percebesse, já que o corpo físico estava ali de prontidão, ele estava ali, né, existia ligação, mas ele consegue se manifestar na outra ponta, né? Outro exemplo agora de ubiquidade, né? Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz, no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. E o livro diz assim: o silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça da dona Celina apareceu um brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulinhas irradiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário discretamente. Aulus ponderou de imediato. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Nesse caso, então, existe a manifestação dessa entidade que não estava presente no local,
fala, mas irradiando o pensamento através da mediuncelina, faz com que a manifestação aconteça ali. Eu vou passar para vocês um trecho de um documentário sobre Eurípides Barçanufo, educador e médium. E a gente volta já a falar um pouquinho mais sobre algumas questões que estão aqui. Segundo o Dr. Tomás Novellino, grande admirador do educador e médium de Sacramento, uma das faculdades mediúnicas mais impressionantes de Eurípides era a do desdobramento. Os alunos dele contavam, os ex-alunos, que ele estava na sala de aula, de repente entrava numa sonolência, né? Passado alguns minutos ele retornava às atividades e falava: estive lá em lugar tal, curei fulano, assisti a um parto, e depois eles iam e comprovavam que realmente aquilo aconteceu, que ele esteve lá naquele lugar, atendeu alguém e, no entanto, os alunos continuavam vendo ele ali em sonolência dentro da sala de aula. Numa desses momentos culminantes da mediunidade, no colégio dele, durante a aula, ele voltou do transe e disse para os alunos: acabei de realizar um parto difícil e o marido dessa senhora que deu à luz a um menino, o marido vem vindo aqui para o colégio para me chamar, para que eu faça o parto, mas eu já fiz. Ele vem vindo a cavalo, está subindo as escadas, agora apeou o cavalo, está subindo os degraus, vai bater na porta, vocês se levantem, cumprimentem e sentem. Nesse exato momento, abriu a porta, entrou o marido, nervoso: por favor, professor Barçanufo, venha ver minha mulher, fazer o parto dela, porque ele fazia parto, ele era muito conhecido como médium parteiro. Ele disse: já fiz o parto. Não é possível, replicou o marido, porque eu teria visto o senhor a caminho. O caminho é um só. Não, mas eu já fiz o parto, nasceu um belo menino, meus parabéns. O marido não acreditou, ainda pegou o Barçanufo pelo braço e levou até sua casa. Barçanufo, homem acessível, generoso, acompanhou o marido. E a esposa, com o bebê no colo, quando viu o Barçanufo entrar com o marido, disse: professor Barçanufo, não precisava ter voltado, eu estou passando muito bem com a criança. Quer dizer, estou citando um caso entre dezenas e dezenas e dezenas de casos em que o Barçanufo atuou como médium parteiro. Porque quem fazia o parto, o espírito, era o Dr. Bezerra de Menezes, um espírito conhecido no Brasil inteiro. Bom, vocês viram, é extremamente interessante. Se vocês puderem ver o documentário inteiro, é muito interessante. É um documentário um tanto quanto extenso, tem 1h30 aproximadamente, 1h40, conta a trajetória toda de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo é um caso especial de um grande médium que desenvolveu quase todos os fenômenos mediúnicos. E uma das possibilidades que não está nesse trecho que eu mostrei para vocês é a própria da irradiação. Em um determinado momento, dando aula no colégio Allan Kardec, ele, fazendo aula para os seus alunos, a sua aula era transmitida para a cidade toda, e todo mundo na cidade, em todas as casas, ouviu a sua aula como se estivesse sendo transmitida pelo alto-falante. Essa é uma possibilidade de irradiação que estava sendo utilizada nesse momento. Em específico, nesse exemplo que a gente vê, existe então essa história de ele dando aula. Ele disse que isso era bastante comum acontecer com ele. No colégio, ele dando aula, ele parava momentaneamente com que entrasse em sono, entrava no transe sonambúrico, se deslocava, ia fazer um atendimento e retornava para a sala e continuava dando aula. Então os alunos já não se assustavam mais, porque isso fazia parte normal do processo dele. E quando ele retornava, ele voltava conscientemente e contava aquilo que havia acontecido. Então é bastante comum na história de Eurípides Barçanufo. Ele desenvolveu muitas das mediunidades, é bem interessante a história dele. Se vocês puderem olhar, vejam lá, porque é bastante interessante.
Eu só trouxe essa história para a gente poder ter claramente essa distinção entre desdobramento e ubiquidade, né? Logicamente, no nosso ponto de vista, no nosso nível de desenvolvimento, a ubiquidade ela é bastante difícil sem aparelhamento técnico. Hoje é muito mais fácil, se a gente considerar a internet, se a gente considerar rádio, se a gente considerar a televisão, o avanço que a gente teve em relação ao desenvolvimento tecnológico permite com que uma mensagem seja transmitida, ou seja, o nosso pensamento esteja disponível em todas as casas, em todos os lugares que estiverem conectados conosco. A mesma coisa acontece com a espiritualidade. A diferença é que não existe tecnologia, não existe aparelhamento ligado. É uma capacidade e uma possibilidade que o espírito desenvolve a partir das suas próprias potencialidades, da maneira em que ele evolui como ser e que ele começa a entender melhor o funcionamento da natureza e de como fazer para fazer essa radiação. É isso. Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Até mais.